Noite está de volta e é um prazer compartilhar esse momento com vocês, caros colegas. Mais do que isso, cavalheiros da Liga Extraordinária da Cultura e do Conhecimento. Este clubinho VIP aqui que eu preparei são para pessoas como a gente, que lê, se educa, se informa e mantém o conhecimento expandindo a cultura de todos os povos. A Casa do Heterossexual de Porto Alegre apresenta Cultura em 6 minutos. Quero chamar aqui Alberto de Oliveira e Alberto Camareiro, autores desse livro aqui. Cravo na Carne, Fama e Fome, o faquirismo feminino no Brasil. Você é o Alberto? Alberto de Oliveira. De Oliveira. E você também é o Alberto? O Camareiro. Alberto Camareiro. Alberto, o livro é sobre o quê? Sobre uma atividade que rolou no Brasil. A gente está falando da história do Brasil, na verdade, né? Hã? Uma atividade que rolou no Brasil por muito tempo e que não tem mais registro algum disso. Atividade de faquir. De faquirismo. Faquirismo. É. O que é o faquirismo? Quando a gente pensa em faquir, você pensa naquele faquir do desenho do Pica-Pau. É um cara magro, com uma toalha enrolada na cabeça, indiano que dorme num colchão de prego. É exatamente esse é o faquir? É exatamente esse o faquir. Esse faquir caricatura é decorrente dessa atividade de faquirismo. Na verdade, isso aí vem do Oriente e ele foi chegando num show de entretenimento. E teve faquirismo no Brasil? Isso que é muito curioso. Teve muito faquirismo no Brasil. Nos anos 20 até os 50 teve muito faquir. Dos anos 20 aos 50 teve muito faquir. Daquele tipo próximos. Igual do Pica-Pau, que ele dorme no colchão cheio de prego? Dentro de uma urna de vidro, Uau. deitado numa cama de prego com cobras, jejuando durante 20, 30, 60 dias, 100 dias, sem comer nada. Eu tô vendo, o livro de vocês não fala apenas de faquirismo no Brasil, como foca nas mulheres. Exatamente. Como que é uma mulher faquira? Faquireza. Faquiriza. Faquireza. Essa palavra não Faquireza. existia. Faquireza. Uma palavra importante que estamos fazendo o brasileiro aprender hoje. Exatamente. Essa palavra não existia, na verdade, na língua portuguesa. Então era mulher faquir. Quando começaram a falar em faquir, no começo falava-se em jejuadores ou jejuadoras. Depois surgiu a mulher faquir e até que inventaram a palavra faquireza. Uau. Então começou a se falar em Elas faquireza. passavam fome para ganhar a vida. A fama, Como as modelos fama, da São Paulo Fashion Week. A fama e a vida, na verdade, né? Como as modelos de exatamente. passarela. Passam fome para ganhar fama e vida. Exatamente. Que tipo de número elas faziam? Era um espetáculo de emoções baratas, vamos chamar assim, né, de entretenimento. Na verdade, está dentro da categoria circo, embora não seja debaixo da lona do circo, porque eram números independentes, não tinha uma instituição do circo por trás. É um tema muito interessante, mas que, sem dúvida alguma, jamais passaria pela minha cabeça, e acredito que pela cabeça das pessoas, pensar nesse... O tema é interessante porque vocês estão falando nisso, porque não é um tema comum que eu vou pensar sobre o assunto, depois que alguém fala, se torna interessante. O que eu quero saber é como você se interessou por esse tema. Ninguém sabia que existia faquirizas no Brasil. Como que você chegou nisso? Na verdade, é uma história pessoal. Faquireza, desculpa. Faquireza. É uma palavra que é uma estou história aprendendo. pessoal. Eu fui ver uma faquireza quando eu tinha 8 anos de idade. Eu morava em Campinas e apareceu uma jovem que tinha 21 anos na época, montou um pavilhãozinho no centro da cidade de Campinas, e eu fui ver, pedi ao meu irmão que me levasse, porque eu tinha um pirralho, tinha 8 anos, e eu fiquei enlouquecido quando eu vi essa mulher. Dentro de uma urna de cristal, uma jovem, loira, linda, com uma roupa meio odalisca, com várias serpentes, se propondo a fazer um jejum de 40 dias. Aí passou um tempo, eu não esquecia disso. Aí, depois de uns anos, fui procurar o povo de rádio, de imprensa, que poderia ter alguma informação disso. Ninguém sabia falar dela. Ninguém lembrava da passagem dessa mulher por Campinas. Uau! Aí, com a internet, e quando encontro esse rapaz... Que, por coincidência, tem o seu nome. Exatamente. E o 3 mesmo anos signo. atrás... Mesmo signo. Exatamente.
E aí eu conto essa história para ele. Falei, já procurei, porque esse cara é pesquisador desde criança, um super pesquisador. E aí você achou? Aí eu achei. Um mês depois eu pensei, ele me vou dá achar a faquireza dele, ele quer o tanto, endereço né? dela. Está viva? A única viva. É a única faquireza. Falei certo agora? Falou. Faquireza, estou aprendendo. Brasil, se você se empenhar, você aprende. Faquireza. Na verdade, eu achava que ela estava morta. A gente foi cruzando aí com um e-mail, procurando pessoas com nome, família, com sobrenome, até que a gente chegou nela. Uau. Hoje ela está viva, está forte e virou minha amiga. Está luz. E hoje você é amiga daquela mulher que te fascinou quando criança, graças à pesquisa do Alberto também. Ela não quer falar muito no assunto, a vida mudou totalmente, ela tem os compromissos dela e eu também juro uma lealdade. Porque é uma história muito interessante, muito interessante. Cravo na carne, fama e fome, o faquirismo feminino no Brasil. Eu recomendo muito esse livro, mas eu gostaria que você recomendasse para quem está em casa. Seguinte forma, por que o jovem que está nos assistindo agora deve parar de ver a reprise do Chaves para ler o seu livro? Porque, na verdade, esse livro é a história do Brasil que a gente está falando, né? Um fato que aconteceu no Brasil. Nós estamos falando de cultura, estamos falando de arte e da história do Brasil. E se você mergulhar nesse livro, você vai ver que as histórias são muito interessantes. Confirma, Alberto? E é para desencaretar o povo também, né? Que o povo está muito careta, muito correto, né? Uma coisa muito séria. Muito... Tipo, tem a proteção disso, daquilo, e não pode isso, não pode aquilo. Então, quem sabe o povo se baseia e sai, de repente, novas faquirezas aí, né? Seria sensacional. Seria ótimo. Se você que está assistindo agora quer ser faquireza, saiba que eu vou te entrevistar aqui no programa. Mas não desanime, corra atrás do seu sonho. Muito obrigado. Aceita um pouquinho de crack? Ok. Então vamos falar sobre isso e sobre o livro também, enquanto o público brasileiro fica no SBT para assistir Jornal do SBT. Eu vi algumas fotos na matéria da